Boa noite. Sejam todos bem-vindos à celebração da Santa Eucaristia. O nosso tema central da nossa novena é Comunidades Vocacionais, Encontro, Testemunho e Missão, com o lema Perseverantes e Bem Unidos, Partilham o Pão pelas Casas. Segundo dia, o tema é a comunidade que permanece firme na fé. Nesse segundo dia da novena, somos convidados a contemplar uma comunidade que persevera na fé, mesmo diante das dificuldades. A liturgia nos convida a ter confiança em Jesus. Quantas vezes também nós deixamos o medo falar mais alto? Santa Clara enfrentou perseguições, pobreza e desafios, mas permaneceu firme porque mantinha os olhos voltados para Cristo. Uma comunidade vocacional nasce quando homens e mulheres, jovens e crianças aprendem a confiar no Senhor acima de qualquer tempestade. Hoje peçamos a graça de renovar a nossa fé e de caminhar sempre sustentado pela mão de Jesus. De pé, iniciamos a celebração. Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Agora, nesse momento, vamos acolher a nossa Santa Padroeira, Santa Clara de Assis.
Bem-vindo, Padre Cosmas, e todos vocês que vieram das outras comunidades, daqui também da Matriz, os ministros, também a comunidade de Nossa Senhora de Fátima, que são responsáveis nesta noite. Então vamos iniciar a nossa celebração, precedida pelo Padre Cosmas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai, a força e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, neste segundo dia da nossa oração, nessa novena, queremos de maneira muito especial continuar suplicando a Deus por tantas graças que necessitamos, pela intercessão poderosa da nossa padroeira, Santa Clara de Assis. E hoje somos convidados a nos tornarmos comunidades de fé. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos convida à mesa da Eucaristia e à mesa da Palavra. Nos convida a seguirmos Ele fielmente. Para bem celebrarmos os santos mistérios, reconhecemos os nossos pecados e com muita humildade supliquemos a misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, de infinita bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Silenciosamente, cada um apresente ao Senhor as suas intenções, as suas preces. Acolhemos também as intenções da Santa Igreja, pela paz no mundo, pelo fim das guerras. Acolhemos também as intenções de tantas famílias que hoje suplicam a Deus por alguma graça.
Assisti, Senhor, os vossos fiéis, e acumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Neste mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença do sacerdote e de todo o povo: isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém, assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor, e de todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, essas palavras que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e pestes, para muitos povos e reinos poderosos, mas o profeta que profetiza paz, este somente será reconhecido como profeta, que em verdade o Senhor enviou, quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. E disse Ananias na presença de todo o povo: isto diz o Senhor: deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias: vai dizer a Ananias, isto diz o Senhor: quebraste o jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dele também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve, Ananias, não foste ouvido pelo Senhor. E contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano do 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em cima
Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genazaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Antes de falar um pouco das leituras de hoje, eu queria convidar a equipe de cantos para cantarmos um refrão daquela música que a gente cantou no início, para a entrada dessa vez. Pode ser? Só um refrãozinho. Partilhando a palavra e o pão, partilhando
Senhor Jesus Cristo. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Caríssimo Padre Adriano, muito obrigado pelo convite. Querida comunidade da Paróquia Santa Clara, como é bom nós encontramos nesta novena, onde suplicamos a intenção da nossa padroeira Santa Clara, suplicando a Deus por tantas graças e bênçãos. Eu acredito que cada um de nós, desde o início da novena, tem alguma intenção, ou algum pedido, ou alguma prece durante esses 9 dias, para suplicarmos a Deus, pedindo a intenção dessa nossa padroeira. Amado povo de Deus, neste segundo dia da nossa novena, somos convidados a contemplarmos um lema que nasce dos Atos dos Apóstolos. E o lema vem também como inspiração do tema e o lema do Congresso Vocacional, que acontecerá em setembro, lá em Aparecida do Norte. Não sei se vocês se lembram do tema e do lema do Congresso Vocacional. Não lembra? Comunidades vocacionais, encontro, testemunho e missão. E o lema: perseverantes e bem unidos, partiam o pão pelas casas. Então acredito que a escolha também dessa temática durante essas 9 noites da novena, acho que nos proporciona uma experiência de comunhão com a igreja. Olhando para Santa Clara, encontramos não simplesmente uma santa que provoca em nós uma devoção, mas provoca em nós também a questão vocacional. Ela que soube acolher o seu chamado, ela disse sim, abriu mão de tudo, se mandou em missão, a exemplo de tantos outros santos que na época tinham. Então, irmãos e irmãs, olhando para Santa Clara, somos chamados também a pensar na nossa própria vocação, pois Deus nos chama, cada um na sua vocação, para participarmos do seu plano da salvação, para nos tornarmos generosos e generosas colaboradores para essa missão. Irmãos e irmãs, o lema que hoje nos acompanha nessa segunda noite é: comunidades que permanecem firmes na fé. Esse lema vem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Vamos ouvir. Todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. É um texto que vem da experiência da primeira comunidade cristã, uma comunidade que nasce da ressurreição de Jesus, uma comunidade que acolhe a missão de viver a ressurreição de Jesus, viver de uma forma unida como comunidade. É interessante que o autor dos Atos dos Apóstolos diz que ninguém tinha necessidade, ou seja, ninguém tinha necessidade de dizer falta isso, falta aquilo, porque a comunidade vivia unida. A união que vinha dessa fé, que buscava todos os dias expressar em Jesus Cristo. Então a fé, caríssimos irmãos e irmãs, se torna fundamental para a nossa jornada cristã. Senão, seremos simplesmente um grupo de pessoas que se encontra esporadicamente as coisas. Mas quando a comunidade se une pela fé em Jesus Cristo, ela tem objetivo, ela tem rumo, ela tem inspiração. E no meio da comunidade está aquele ver as virtudes, que é Jesus Cristo, que hoje nos chamou a nos unirmos aos ensinamentos, a tentar apresentar para outras comunidades que na época estavam surgindo. Por isso, hoje a comunidade de Santa Clara, enquanto paróquia, é chamada à fidelidade aos ensinamentos de Cristo,
Ou seja, não vamos inventar outros ensinamentos, não vamos inventar outras ideologias. Tudo vem de Jesus, aquele que nos chama. Portanto, o nosso mestre, que se faz presente no meio de nós, querendo nos ensinar um caminho rumo ao céu. A comunidade que vive na fé, que permanece na fé, é uma comunidade que busca acreditar em Jesus. Por isso, o Evangelho de hoje vai nos ajudar a compreender o que significa ter fé em Jesus. Jesus, depois de multiplicar os pães, só para quem não prestou talvez muita atenção, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho do domingo passado, que foi ontem. E Jesus retira e encontra um tempo a sós para rezar. Enquanto ele reza, os discípulos vão adiante no barco. E pelo caminho os discípulos enfrentam as ondas, a tempestade no mar. Se desesperam, o medo toma conta deles. Aí Jesus não se preocupou com o banco de agenda indo embora. Ele vai ao encontro dos discípulos andando no mar, ou seja, caminhando pelas águas. Ao se aproximar, os discípulos veem ele, mas não o reconhecem. Pensam, não, deve ser um fantasma. Mas Jesus diz, não tenhais medo, coragem, sou eu. Para dizer o quê? Jesus se faz presente no nosso meio, se encarrega a nos tranquilizar quando o medo toma conta de nós, quando perdemos foco na nossa vida, quando somos assustados pelos sofrimentos, quando nos questionamos sobre certas questões, talvez questiona da nossa própria fé. Jesus se faz presente para nos fortalecer, para nos renovar, para fortalecer também a nossa fé. Talvez a partir dessa cena podemos nos perguntar quais são as nossas tempestades, quais são os nossos medos, que às vezes nos faz balançar, como aconteceu com Pedro. Ele quis provar que realmente é o Senhor. Se és o Senhor, me convida a ir até o seu encontro. E Jesus diz, vem. Aí Pedro vai, por meio das ondas da tempestade, começa a afundar. Ou seja, quantas vezes perdemos o foco de Jesus e consequentemente perdemos também o rumo da vida, onde os sofrimentos, os desafios, as ondas, as tempestades começam a falar alto do que realmente é a nossa fé. A nossa fé também vacila e passamos a afundar. E Jesus nos chama a atenção, por que duvidaste? Às vezes somos como Pedro. Tem dias que caminhamos firmes, tem dias que somos uma comunidade que permanece na fé, porém às vezes perdemos o foco de onde está Jesus, começamos a olhar para os lados e assim começamos a afundar. Afundamos nos nossos problemas, nos nossos desafios. Cristo que se faz presente no meio de nós. Por isso, a unidade que tem no centro Jesus, que se deixa, irmãos e irmãs, como comunidade que permanece na fé, a nos tornarmos sensíveis às necessidades dos irmãos e irmãs. Assim ninguém tinha necessidade debaixo da comunidade. A grande pergunta fica: de que forma queremos permanecer como uma comunidade de fé? Ao nos fecharmos no nosso mundo, ao nos tornarmos diferentes, a fecharmos nosso coração, ou queremos ser uma comunidade sensível às necessidades da comunidade, sobretudo daquelas pessoas mais necessitadas? A exemplo de Santa Clara, que ela soube viver a pobreza no coração, ela buscou doar a própria vida para poder estar a serviço dos irmãos. Irmãos e irmãs, nesse segundo dia, no qual suplicamos a intenção da nossa padroeira Santa Clara, supliquemos a Deus que desperte em nós essa fé que nos leva a compromissos, para que nós tornemos comunidades que permanecem sempre fiel aos ensinamentos de Cristo, portanto, fiéis à fé que recebemos. E quando Jesus se faz presente no nosso meio, Ele nos convida a buscarmos caminhar sempre rumo a Ele.
Ele quer que o enxerguemos no nosso meio, como assim aconteceu no Evangelho que hoje ouvimos. Os discípulos, em primeiro lugar, não conseguem enxergar que Jesus está no meio. Então Jesus faz questão de abrir os seus olhos para que possam enxergar o Cristo que se faz presente. Nos convida a termos coragem, a irmos rumo a Jesus, sem medo, sem se preocupar, porque Ele é capaz de nos salvar. Jesus nos convida a confiar nele, pois vai nos salvar. Não vai nos deixar afundar nos nossos desafios, nos nossos problemas. Vai nos ajudar como fez com Pedro. E assim, com aquilo que Ele faz, Ele nos convida a manifestarmos a nossa fé, como aconteceu com os discípulos que hoje encontramos no Evangelho. Assim que Pedro foi salvo, a comunidade, portanto os discípulos que aí estavam, disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, talvez essa frase nos convide a nós perguntarmos: quando eu olho para Jesus, quando eu penso em Jesus, o que vem na minha cabeça? Eu acredito realmente em Jesus? Eu acredito na sua presença? Ou às vezes me deixo levar por aquilo que talvez aconteça, ou vacilo facilmente? Talvez vacilar não seja o problema, mas quando permanecemos nas nossas convicções que nos afasta de Jesus, talvez aí esteja o problema, o maior problema. Porque às vezes as quedas são necessárias, a falta de fé é necessária para podermos renovar a fé em Jesus que se faz presente. Por isso, a comunidade que permanece na fé, que se torna firme na fé, não uma comunidade perfeita, mas uma comunidade que busca, mesmo com suas limitações. Talvez Jesus não deseja que nós tornemos vitoriosos, mas Ele quer ver em nós a fidelidade e a consistência ao caminharmos como dele. Que esse Jesus hoje que nos convida a sermos uma comunidade de fé possa nos ajudar, despertar em nós e nossas famílias, nossa comunidade, essa fé que nasce do seu coração. Que Jesus inspire nossas comunidades e pela intenção de Santa Clara possamos nós também caminhar, olhando sempre com os olhos fixos em Jesus e saber que se começarmos a olhar para os lados, o medo vai nos surpreender e assim vamos afundar. E Jesus hoje nos convida a fixarmos os olhos nele. Ele é capaz de nos salvar e nos conduzir até a vida eterna. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Amém. Cristãos e irmãos e irmãs, inspirados e motivados pela palavra que ouvimos, algum pastor que